Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Bill, esse é o Fio e o nosso arroba é o broken.machines. Olá, tudo bem? Segue lá, curte lá, comenta lá e vamos que vamos. Isso aí. Hoje a gente trouxe aqui as famosas personas para o quadro Conceitos. Isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do que é, o que comem, onde vivem. Eu acho que ainda tem muita gente que acha que sabe fazer persona e sabe usar persona, mas não sabe mesmo assim, não. É? Eu acho, você não acha? Sei. É, porque passei por alguns lugares, tive algumas experiências, conversando com algumas pessoas e muita gente até é contra e não usa personas, mas porque tem um entendimento diferente do meu, então. E hoje, como é quadro conceitos, né? Exatamente. Então a gente vai trazer mais um pouquinho sobre como fazer, como trabalhar, isso aí. E também tem o fato de que é algo que permeia todo o negócio, né? É usado por várias áreas. Então, assim, a gente tem trazido aqui no quadro Conceitos ainda coisas bem amplas, que podem ser usadas por todas as áreas, né? Uhum. E você mesmo aí que está começando um produto novo, já é bom entender quem são suas personas desde o início, né? E depois tem que rever também, claro, porque nem sempre em quem você mira inicialmente é quem de fato vai usar o produto final. Boa. E como hoje o quadro é conceitos, falando novamente, vamos começar aí. Eu ia fazer uma piada, mas você não deixou eu fazer a piada. Então faz a piada. A piada é que o OnlyFans tá aí pra provar isso, né? Ai, meu Deus do céu. Bom, então como hoje o quadro é conceitos, voltando aqui, vamos começar sabendo um pouquinho mais de onde vem, né? Exatamente. Qual a origem desse método, das personas, enfim. O personas, como o nome já diz, né, é um personagem, ou seja, uma representação aí de uma pessoa real, que no caso normalmente é o cliente ideal para um negócio específico, né? Mesmo sendo metafórica, a gente quase que precisa acreditar mesmo que ela existe para que ela funcione. Não adianta ser só uma coisa bonita de ficar lá na parede ou guardado num arquivo. Sim, inclusive é o contrário disso, né? A gente trabalha persona até para gerar simpatia. Exatamente. Então, ela precisa ter um perfil demográfico, ela precisa ter comportamento, dores, necessidades, assim como uma pessoa real. Boa. E aí, falando de como esse conceito foi criado, né? Tem um designer e programador chamado Alan Cooper, que eu amo. Ele tem um livro que eu adoro, vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas foi ele que, né, quando estava desenvolvendo aí um produto, ele resolveu entrevistar a pessoa real que ia usar esse produto e ele acabou inserindo as necessidades, né, que ele tirou dessa entrevista no projeto. E ele começou a perceber que sempre que ele fazia isso, ele obtinha resultados melhores, né, de design, de usabilidade, de tudo. Então, elas nasceram nesse contexto, né, de design, e aí depois de alguns anos é que ela chegou no marketing, né? Hoje as áreas de marketing usam bastante também e criaram variações, né, de nome, tem buyer personas, né, quando a gente está falando de um consumidor. Boa, eu não sabia disso não. Não? Uma coisa nova. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. E o Alan Cooper, e aí eu preciso dizer que um dos livros que está na minha lista de must read para quem está na área de UX design é o About Face, The Essentials of Interaction Design, né? Não tem em português esse livro, é só em inglês mesmo, mas assim, façam uma forcinha e leiam, porque já tá acho que na 5ª edição, se não me engano, e eu li, acho que estava na 3ª, tô até querendo ler de novo, porque eles vão atualizando, né? Ele vai chamando colegas, pessoas que trabalham com ele
para ir fazendo adendos a esse livro, e é muito bom porque esse cara, ele saca muito de design de interação. Não é um livro só sobre personas especificamente, apesar de ser a proposta desse episódio. Ele vai falar de personas também, mas é um livro que eu recomendo muito, muito, muito para quem quer entrar nesse mindset de UX. Boa. Eu acho que eu também não li esse livro, vou ler. Leia. Eu acho que eu não li, não. Tá aí. É muito bom, é muito bom. Foi um dos livros que eu mais, assim, me inspirei e entrei realmente nesse universo quando eu estava na pós-graduação, eu li. E na minha monografia, inclusive, tem várias citações desse livro. Legal. Eu lembro de um livro aqui de cabeça que fala um pouco de persona muito no processo de criação de produto, que é o da... Não vou lembrar agora de cabeça a autora, mas vai estar no nosso link, mas é o Build Better Products. Uhum. Né? Sim, também. Acho que é Laura Klein, não lembro, enfim. Mas vai estar na nossa descrição, no episódio. E também fala um pouco desse processo de gerar empatia, fala sobre persona, fala sobre jornada. E é bem bacana. Acho que quem é de produto também pode ler e é super recomendada a leitura. Por que a gente usa essa tal dessa persona? Né? Pois é, acho que é aí que tá o pulo do gato, porque, de fato, quando eu me deparei com situações em que as pessoas achavam melhor não usar, era justamente esse o ponto, né? É a melhor forma de gerar empatia com os usuários para realmente resolver os problemas deles. Então, assim, se você tá, sei lá, fazendo um sistema aí de delivery e você chamar o seu usuário de o motoboy, por exemplo, você nunca vai ter o mesmo cuidado com o que você está desenvolvendo se você o chamasse de Carlos Júnior e soubesse que ele tem uma esposa, uma filha, que a filha dele está querendo entrar na faculdade e que ele está precisando de ajuda para pagar essa mensalidade, etc, etc. Então eu vi muito esse erro nos lugares que eu passava. Nossa persona é o motoboy, né? Nesse sentido, desse exemplo que eu tô dando. E, cara, não é isso. E aí as pessoas tendem a achar que mas então, persona não funciona, a gente não conseguiu gerar empatia, a gente não conseguiu engajar. Claro que você tá fazendo errado, né? Então, inventei esse exemplo. Outro ponto super importante, agora que você falou do motoboy, que a gente vai falar mais pra frente, é não confundam personas com roles, tá? A gente vai falar mais pra frente. Tá lá role é uma coisa, persona é outra. Nas dicas finais a gente vai falar sobre isso. Mas é isso, e é muito legal quando a gente consegue, de fato, disseminar uma persona de verdade na empresa toda. Ver gente de produto, de marketing, de CS, de engenharia, em reuniões aleatórias falando assim, mas eu não sei se isso vai ajudar mesmo o Agnaldo. Será que ele vai entender? Então, esse é o objetivo. Maravilhoso, a gente passou Gerar por empatia, isso. né? A gente chegou a conseguir isso, né, Felipe? Uhum. A gente já conquistou isso e uma vez que todo mundo se apega àquela pessoa, como se ela realmente fosse uma pessoa real usando o produto, faz toda a diferença. E, sei lá, eu diria ainda também que essa experiência que você consegue construir por meio da persona, ela vai além da construção do produto em si. Mas ela também ajuda com a definição, por exemplo, de tom de voz da marca, as estratégias de marketing, o tipo de conteúdo que você vai gerar, e aí que entra realmente essa divisão aí, né? Você consegue fazer, por exemplo, diretrizes de atendimento ao cliente, então todas as áreas vão se beneficiar, e aí tem que ser da mesma persona, né? Porque eu também já vi muito, tipo, a área de marketing tem uma persona, a área de produto tem outra, e na verdade é tudo a mesma pessoa que foi interpretada por contextos diferentes. E aí também não vai dar certo, tem que ser algo central. Outro ponto importante aqui, mas que vem para as dicas avançadas também, só porque a gente está falando, marketing e outras áreas, não confundam também persona com arquétipo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente, muito bom. E aí, vamos falar como é que funciona? Vamos. Como é que funciona? Cara, montar a persona em si, né, é muito simples. Você basicamente vai montar aí uma ficha, como se fosse um currículo, né, uma ficha de uma pessoa.
Geralmente a gente divide em 4 partes, né? Quando a gente fazia em... Quem é fã de RPG como eu já está acostumado a montar ficha, quase como se fosse uma ficha de RPG ali. Isso, perfeita analogia. Mas a gente, quando estava em presencial, a gente pegava uma folha, 4, dobrava assim em 4, né? Fazia um plano de 4 áreas para preencher cada um dos 4 pedaços, né? Que a gente vai dividir a persona. Então, o primeiro deles é o perfil, que o Felipe chama de fatos também, né? Fatos. Porque nada mais são do que os fatos, é o que aquela pessoa é, ponto. Então, o perfil, ele normalmente tem uma foto para você visualizar aquela persona, né? E aí, eu gosto até de dar a dica de botar uma foto mesmo, acha aí em banco de imagem e tudo, porque às vezes a gente faz com um desenhinho e eu não sei, eu acho que o desenhinho não cria tanta empatia quanto a foto. Eu já botei tanta foto em persona que às vezes eu fico pensando assim, se eu encontrar com essa pessoa na rua um dia, eu vou falar assim, Aguinaldo, é você, Aguinaldo, fulano, né? Porque... E às vezes a gente pega umas fotos, até fotos sem ser de banco, sem ser fotos pagas, né, pessoal? Eu recomendo pegarem fotos pagas, tá? Mas é porque às vezes você pega uma foto aleatória. Depende também, foto paga às vezes é o mesmo ator que tá ali fazendo... Sim, eu digo porque você pode cair no risco de encontrar o Aguinaldo na rua, encontrar o... né? Sim, mas enfim, além da foto nesse perfil, né, nesses fatos, você vai ter um nome completo, você vai ter endereço, né, onde essa pessoa mora, em que região, você vai ter estado civil, se é casado, solteiro, namorando, profissão, entre outros dados demográficos, né, então são os fatos sobre aquela pessoa. Beleza, essa é a primeira parte. A outra parte são os comportamentos. E aí, eu costumo não dividir literalmente na hora de fazer, mas é bom pensar em 2 aspectos de comportamento. Os comportamentos não específicos, né, que é o que é geral dessa pessoa. Então, o que ela gosta de fazer, se ela gosta de ir à praia, se ela gosta de ir ao cinema, o que ela odeia? Ela odeia esperar, ela é muito apressada. Se ela é heavy user, né, de tecnologia ou não, se é uma pessoa que mexe pouco, interage pouco com tecnologia, com internet, né? Então, vários comportamentos gerais, mas também tem os específicos que você pode colocar já em relação ao seu produto e à sua marca. Então, no exemplo da Ingresso.com, quando a gente fez, a gente colocou, por exemplo, quantas vezes essa pessoa ia ao cinema por mês, com quantas pessoas ela costumava ir, se ela compra pipoca ou não quando ela vai, qual é o dia da semana que ela mais vai, e por aí vai. Então, todos esses comportamentos específicos em relação à sua marca. Beleza. Agora que eu já tenho os comportamentos, problemas e dores. Isso aí. Então, a terceira parte das personas são os problemas e as dores. E aí, da mesma forma, quando eu costumo listar, né, problemas e dores, eu tendo a ser não específica. Então, dentro desse mesmo exemplo que eu dei, essa persona, né, da Ingresso.com, ela poderia não ter cartão de crédito. E aí uma dor para ela, é um problema fazer compra online, porque não necessariamente ela vai conseguir pagar, né, se não tiver uma opção de débito, se não tiver opção, né, de boleto, alguma outra opção. Então, eu tendo a deixar as dores e os problemas bem genéricos. Por quê? Porque o que vai ser específico, nesse caso, vai ser o que você vai tentar fazer para resolver, né? Uhum. Faz sentido? Sim. Então, problemas e dores. E aí, por fim, a quarta parte da persona são os objetivos e necessidades. E aí sim, você pode ser mais específico. Então, nesse exemplo ainda que eu estou dando, uma necessidade específica seria ter como pagar no débito online, né? Então, isso é uma necessidade específica. Pode botar necessidades não específicas também, mas normalmente as dores e as necessidades, elas fazem esse par, esse conjunto. Uhum. A gente coloca objetivos e necessidades aí, é até bom lembrar, porque aí também dicas avançadas, ou no final a gente pode falar e até relacionar, eu queria relacionar um pouco com o que a gente chama de job to be done ali. Uma coisa sim. Não é excludente da outra, né? Exatamente. Bom, outro ponto que é bastante interessante, né, quando a gente fala de objetivos e necessidades, é a parte emocional e social. Então, é interessante que a gente levante também pontos que representem uma questão social para aquela pessoa, no sentido de, às vezes, ela compra um produto porque aquele produto traz um certo status para ela, ou
existe uma questão emocional de ter certeza de uma coisa que ela vai conseguir alcançar ou que ela vai conseguir fazer com aquele produto num determinado momento. Então é legal nesses objetivos e necessidades a gente também mapear as questões emocionais. Por exemplo, na coisa emocional e social, se for uma pasta de dente, um creme dental, ela quer ficar com um sorriso bonito, ela quer parecer mais bonita, e aquilo ali vai trazer uma questão de emocional interessante para ela no grupo de amigos, né? E tem toda uma relação ali de status, né? Enfim. Sim. Isso é bem legal porque esses pontos ajudam até a galera do marketing, como eu falei, na questão do tom de voz, né? De como você vai fazer a sua estratégia ali para vender aquele produto. Bom, e agora a parte difícil. A parte difícil é o como. Como é que você determina isso tudo? Você vai lá, dedinho pro alto, do nada, você cria a persona do nada? Bom, então, normalmente, eu vou me antecipar aqui, são 3 steps ali que a gente procura seguir, né? Dedução, pesquisas e validação. Então, como você sabe quais são, de fato, esses perfis? E quantos são? E aí a gente tem algumas formas de investigar e fazer, e mais ou menos nessa ordem que o Felipe falou. Bom, então se você não tiver, né, nenhum dado e nem tempo para fazer uma pesquisa, você tem pessoas dentro da empresa, pessoas, né, que conhecem o produto de cabo a rabo ali e que são referências de cada área, né? E aí a ideia é você juntar essas pessoas. Então pega uma liderança de marketing, alguém de CS, alguém de produto, de engenharia, enfim, quem for relevante, que conhece o produto e os clientes bem dentro da empresa. Você vai juntar essas pessoas e vai fazer um grande brainstorming ali, né? Então, como é que você faz esse brainstorming para você gerar essas personas por meio da dedução? Então, vou dar um exemplo aqui de uma loja online, tá? Você vai criar basicamente alguns cenários, vai apresentar esses cenários para todo mundo e vai fazer perguntas, né, a partir daquele cenário para definir aquela persona. Então, num cenário em que uma pessoa específica quer comprar algo por urgência, por exemplo, uma geladeira que quebrou, isso é um cenário para uma loja online. Um outro cenário poderia ser que a pessoa entrou por impulso e comprou um item qualquer que cativou ela ali. E aí pode ser um livro, não sei. E um terceiro cenário onde a pessoa quer um item específico, mas ela está entrando nas lojas online para comparar preços. Então, por exemplo, está querendo comprar um celular e está comparando preço. Então, tem 3 cenários aí de possíveis personas, às vezes as mesmas ou personas diferentes, que entraram, né, na loja online ali para comprar um produto. Então, você vai apresentar esses cenários para essas pessoas e vai perguntando, e aí, como é que vocês acham que é essa pessoa? É um homem, é uma mulher? Aí alguém de CS vai falar, não, normalmente mulher é que vai comprar a geladeira que quebrou. Essas compras de urgência normalmente é mulher. E aí você, bom, beleza, então essa persona vai ser uma mulher. E assim vai. Então, por dedução, a partir desses cenários que você conseguiu identificar, né, que fazem sentido para o seu produto, você vai perguntando tudo aquilo que a gente falou. As coisas do perfil, quais são os comportamentos, quais são os problemas e dores, quais objetivos e necessidades. E você cria ali uma proto-persona, né? Um protótipo de persona, vamos dizer assim. A gente fez isso no ingresso, lembra? Sim. E a gente já tinha um caminho, a gente não saiu do nada, mas não chegou a usar pesquisa ainda. Aí a gente refez essas personas, que aí é o segundo passo, que é o passo das pesquisas. Então, se você tem tempo, você tem possibilidade, o ideal, e aí independente da área que esteja, né, encabeçando essa missão aí de construir as personas, você vai endereçar pesquisas que tragam mais veracidade para essas informações, né, que não seja só por dedução. Então, pesquisas, como em qualquer contexto, você vai ter as quantitativas, que são importantes para você trazer relevância, né? Então, por exemplo, se você vai determinar aquela persona que mais compra na sua loja é um homem ou uma mulher, por exemplo, você vai, nos seus dados,
dados de compra, dados de interação, BI, Analytics, o que tiver na sua empresa, e vai ver se a maioria é homem ou a maioria é mulher. Só um exemplo aqui. Tudo que vai trazer relevância são das pesquisas quantitativas. E você pode aplicar, inclusive, questionários. Se você tiver perguntas específicas que os seus dados não respondem, você pode disparar questionários para os seus clientes, né, por e-mail, marketing, enfim, e trazer esses dados quantitativos para esse momento. Perguntar justamente o que você precisa saber para preencher a ficha do perfil. Beleza? Beleza. Além das quantitativas, tem as qualitativas. Se você conseguir cruzar as duas, melhor ainda. Porque as quali, elas vão entender o porquê. Por que mais mulher que compra na nossa loja? E aí você só consegue saber isso com entrevistas, grupos de foco, chamando aí potenciais clientes para conversar e entender de fato. Às vezes até pela galera de atendimento a gente consegue fazer essas pesquisas quali. E aí, por fim, como eu falei, você vai cruzar esses dados, identificar os perfis mais recorrentes e tenta, assim, falando de quantidade, não passar muito de 5 personas. É uma média, tá? Já vi produtos com um pouco mais, né? 7 personas, já vi produtos com um pouco menos, mas na média aí 5 personas. Porque a gente também não pode ter, sei lá, 20 personas, quase que fica individual ali, né? O negócio. E é difícil de você gerar empatia. Uhum. Entendeu? O que a gente quer, o que você espera no final, é que as áreas e a empresa se identifiquem com essas pessoas e o problema dessas pessoas no dia a dia, como a gente já falou. Se você gera 20, se você gera... Perde a identidade, você tem uma multidão, não tem... E aí, se você identificou 20, o que você pode fazer é mesclar pessoas que são parecidas. Você tenta mesclar ali os comportamentos em uma só e vai fazendo isso e tenta manter mais ou menos aí nessa base. Então, a partir das pesquisas, você consegue preencher melhor ainda. Se você já conseguir partir das pesquisas, você nem precisa fazer a etapa de dedução. Você já pode ir direto pelas pesquisas, que é melhor ainda, porque é mais próximo da realidade. Sim. E aí, agora a última, a validação. A validação, ela pode acontecer ou não, mas na maioria das vezes que eu vejo, não acontece. As pessoas vão no máximo até essa etapa de pesquisa para montar persona, mas não validam as pessoas. Eu valido. Eu valido também, mas eu já estou te falando, eu observo por aí que o pessoal não valida. Então, assim, é muito importante, depois que você montar essas personas, você ligar para os clientes de cada perfil que você montou ali e entrevistar e validar, perguntar, fazer as perguntas. A partir do que você montou na ficha, faz as perguntas. Olha, quantas vezes por mês você compra na nossa loja? E aí você vê se bate com o que você deduziu, com o que você colocou ali. Agora tem uma pergunta interessante para essa parte. É? Qual? Pode fazer o contrário? Pode. Porque às vezes eu faço o contrário. Não, claro que pode. Acho que quando é o contrário, é a pesquisa, são as entrevistas na pesquisa, né? Boa. Entendeu? Mas aí, e a gente fez isso, eu sempre tento fazer isso, lá na Ingresso a gente fez, e a maioria foi legal, porque a maioria das pessoas a gente acertou, e aquelas poucas que tinham algum desvio ali, alguma coisa que não bateu, a gente foi e ajustou. Então, no final, a validação serve para você ajustar aquilo que você determinou. E eu diria também que dentro dessa validação, é legal ter uma validação com todas as áreas. Então, dependendo da área que você tá e você montou as personas, depois que você validar com os clientes, chama uma pessoa referência de cada área e mostra, e vê se para aquela pessoa faz sentido, vê se não tem um outro ajuste para fazer para que a coisa faça mais sentido ainda. E aí, para não voltar do zero, porque eu sei que isso pode acontecer, mostra a validação. Olha, eu já liguei para o cliente e a gente viu que é isso aqui, mas assim, a gente queria só ter certeza e tal, se faz sentido para todo mundo. Mas é legal estar todo mundo dentro dessa ideia e participando, porque no final é para gerar empatia geral, né?
Tem também uma coisa legal, e aí vem depois, né, dessa validação, que eu diria, que é incrementar essas personas. Então, você fez lá, você validou, beleza? Só que depois, dependendo de onde você registrou, você pode continuar registrando mais coisas, como um mapa de empatia. A gente pode até fazer episódio aqui depois. E o mapa de empatia, ele entra bem na questão emocional, que o Felipe falou, né? Você pode fazer a jornada de cada usuário. Né? Por exemplo, lá no ingresso a gente tinha tráfego. Então, tinha o tráfego de cada persona. Tinha persona que caía direto no checkout, tinha persona que caía na home, tinha persona que caía na página do filme e tinha persona que caía na página do cinema. Então, eu já tinha um tráfego ali, eu já tinha um perfil de jornada. Mas aí, eu tô falando de jornada no sentido amplo também. Aí pode entrar role de usuário, job to be done, né? Que você falou. Então, na Vtex, por exemplo, a gente primeiro fez uma dinâmica de job to be done, e a gente tinha eles todos listados lá. E depois que a gente criou as personas, a gente relacionou. A gente fez uma tabela dinâmica lá no Notion, e aí as personas tinham dentro de cada uma delas os job to be done que estavam relacionados a elas. Isso é bem legal também. Boa, e com que frequência que a gente deve executar esse trabalho de levantamento de persona, entendimento? O que é melhor? Então, como eu disse, as personas elas podem mudar ao longo do tempo, né? Então, elas não devem ser escritas em pedra, mas elas também precisam durar para conseguir gerar empatia, né? Se ficar mudando de mês em mês persona, não gera empatia em ninguém. Então, não tem um tempo certo, assim, acho que vai variar de caso em caso, né? Mas eu diria que em cenários como uma mudança de posicionamento do negócio, um rebranding, uma mudança mais estrutural, assim, da empresa, que pode afetar as personas, aí é válido refinar, né? Depois desses momentos, reavaliar para ver se ainda continua fazendo sentido. Tá, dá um exemplo aí pra gente. Olha, quando lá na Ingresso, vou dar vários exemplos da Ingresso, porque acho que foi o lugar que eu fiquei mais tempo e deu para fazer todos os tipos de movimentos e dinâmicas em relação à persona. A Ingresso foi comprada pela Fandango, e aí o core business mudou, porque a gente deixou de atender todos os tipos de eventos de entretenimento, né, show, teatro, tudo, e a gente passou a focar só em cinema. Então, depois que isso aconteceu, as interfaces dos produtos mudaram todas também. A gente mudou UI em tudo. E aí foi um momento que a gente decidiu pegar aquelas lá atrás que a gente tinha deduzido, né? A gente, não, agora vamos fazer uma pesquisa mesmo nessas personas que são focadas em cinema e vamos refazer. E aí a gente refez. Porque eu lembro dessa história. Não sabe por quê, né? Que coisa. E esse trabalho foi bacana, né? Foi muito legal. Eu adoro criar persona. É muito bom. É muito divertido. Mas para criar essas personas, agora como a gente falou mais lá para cima, quem deve participar na criação dessas personas? Isso é super importante. Então, se for no processo de dedução, como eu falei, né, quanto mais áreas, melhor. Então, um representante de cada, para não ficar muita gente, né? Mas como eu falei antes também, elas têm que gerar empatia em todo mundo. Então, elas também precisam ter as necessidades alinhadas de uma forma que ajude todo mundo na empresa. Então, mesmo que você não vá fazer, né, por dedução, se você for fazer por pesquisa, aí eu diria que normalmente são os designers, né? Os designers de produto ou, né, a galera de marketing ali pode se juntar para fazer, mas vale checar com as outras áreas também. Na minha última experiência, eu cheguei a fazer isso. Eu juntei os designers do marketing com os designers de produto e a gente identificou que tinham personas sendo feitas dos dois lados. A gente juntou tudo numa página do Figma para todo mundo olhar e a gente mesclar aquilo e a gente conseguir estruturar personas que servissem para todo mundo. Boa! E depois, como é que a gente comunica isso pra todo mundo? Essa não pode faltar, né? Sempre tem essa aí. E aí,
designer, dê seu jeito pra enfiar as personas na cabeça de todo mundo. Eu acho interessante, o que eu costumo fazer, porque comigo é meio covardia, porque às vezes nessas empresas que eu passei, que a gente trabalhava persona, eu tinha 2 posições ali. Então eu trabalhava algumas vezes como diretor de produto / design. Então para mim era mais fácil, nas comunicações de produto que aconteciam, sempre que acontecia uma comunicação, eu levantava as personas e fazia essa comunicação voltada, direcionada já para essas personas. O produto é muito bom, é muito parceiro em comunicar isso também, né? Então tenham isso alinhado com os PMs, com a diretoria de produto, com os GPMs, porque aí vocês vão conseguir comunicar isso com uma facilidade muito maior. E as personas são muito aliadas dos produteiros, né? Falando assim. O que eu ia dizer é que, além da documentação de fácil acesso para todo mundo, né, como a gente sempre fala aqui, para o pessoal engajar tem que ter um lugar ali que todo mundo acesse, é necessário fazer essa campanha interna também que o Felipe está falando, né? Então, assim, faz vídeo criativo mostrando as personas, vídeos engraçados, apresenta em reuniões gerais da empresa toda, mostra as personas em todas as apresentações, fluxos ou entregas. Então, sei lá, uma reunião de review que os designers estão mostrando o que eles entregaram naquele sprint, naquele ciclo. Olha, essa persona aqui vai ser a persona que vai estar sendo atendida com essa feature aqui que a gente está entregando. Então, cita as personas em todas as reuniões que você for. Todas. Alguém está comentando alguma coisa de desenvolvimento. Você, olha só, essa persona, se a gente realmente implementar isso, resolver esse bug, essa persona vai ficar muito feliz. E aí você vai contaminando, né? As pessoas. Tem que evangelizar mesmo. Sim. Acho que é isso. E não preciso nem dizer que tipo de empresa usar, todas, claro. Todas as empresas. Não tem isso de, esse produto é muito complexo, não dá para ter persona, porque seriam 1000 personas. Não, dá para fazer. Se você segmentar direitinho quais são as áreas daquele produto, quais são os segmentos, você consegue gerar as personas para criar empatia, sim, acredite. Boa. E por último, e não menos importante sempre. Não, mais importante, eu diria. Nossos martelinhos de ouro aqui. Então, primeiro, roles e personas. Versus personas. Versus, né? Personas, versus. Que a gente falou lá no início, né? Não pode confundir. Então, por exemplo, abre aspas. Nossa persona comprador ou nossa persona vendedor, cara, isso não existe. Isso não é persona. Isso é role, isso é o papel, né? Você pode até botar uma tag, e isso a gente fazia, né? O João Carlos, aí bota tag lá, o João Carlos é a persona cuja role é comprador. E eu vejo muito admin, super admin, não sei o quê. Exatamente. Confusão. Visitante e... Não, isso não é persona. Para ser persona, tem que ter nome, rosto, endereço, tudo aquilo que a gente falou lá do perfil. Boa. O que mais? Não deixar de validar. Eu sei que nem sempre é possível, mesmo que aos poucos, gente, bem formiguinha ali, vai validando os perfis criados com os clientes, porque quanto mais próximos da realidade as personas, melhor elas funcionam. Boa. E outra coisa também, que essa daí eu sempre falo, vou falar dessa, porque essa aí eu sempre falo nas empresas que eu tô, que é quando você cansar de falar uma coisa, é quando as pessoas vão começar a escutar. Você vai falar primeira reunião, na segunda, na terceira, na quarta, na 10ª, alguém ainda vai virar pra você e falar assim, poxa, cara, legal isso que você falou, hein? Nunca tinha ouvido. Já é a 10ª vez que você tá falando. Você vai... Sempre tem alguém que não tá prestando atenção. Sim. Então, assim, não deixem de comunicar massivamente, sempre as pessoas que vocês definirem. Boa. E ainda nesse ponto de comunicação, mais uma vez, evitar personas desalinhadas com outras áreas. Eu canso de entrar em empresa que os times diferentes têm personas análogas ali, mas que não são as mesmas, criadas por designers de experiência do usuário, outras criadas por marketing. São as mesmas. Junta todo mundo e, de forma colaborativa, definam as personas únicas do negócio. O que mais? A gente tem também as personas negativas, né?
Personas negativas, você quer dizer o quê? Porque às vezes a gente encontra um perfil que aparece ali na pesquisa, mas ele é um perfil que o seu negócio não quer atender. Ah, boa, porque eu confundi com outra coisa, mas eu já falo. Então, você não precisa descartar essa persona, mas você pode tratar essa persona como persona negativa, ou seja, ela está dentro de uma categoria de persona ali, que é a persona que você não quer atender. Então, sempre que surgir alguma coisa direcionada, você vai saber tomar decisão sobre ir para frente ou não com aquela feature, ir para frente ou não com alguma decisão, se você sabe que aquela persona não precisa estar contemplada. Entendi. Eu confundi um pouco com anti-persona, que vai falar um pouco. O que acontece? O conceito de anti-persona é bem legal também. Anti-persona é quando, imagina que você vai fazer um produto, né? Aí produto físico, você vai fazer uma caixa de remédios, né? E aí aquele remédio, aquela caixa de remédios, ali, quem fala muito isso é o Norman Nielsen Group, dá esse exemplo, inclusive, né, sobre a caixa de remédios. E aí você imagina que você vai fazer aquela caixa de remédio para os idosos conseguirem dividir medicação, né? Abrirem com facilidade, tomarem os remédios, mas ao mesmo tempo você tem que pensar na anti-persona, que é o quê? O que acontece se uma criança pegar aquela caixa de remédio? Então você tem que pensar naquela caixa de remédio que ela tem alguma trava, alguma coisa que dificulte a abertura para uma criança, mas que facilite a abertura e a interação para um idoso. Isso é super importante, porque você pode ter uma criança que tomou um comprimido e acaba morrendo, né? Acaba tendo alguma coisa. E aí é legal você sempre pensar nessas antipersonas para equilibrar o seu produto, caso você precise, caso você tenha esse cenário. Trazendo para o cenário de e-commerce, né? A gente às vezes tenta trazer uma experiência muito frictionless ali da coisa, né? Sem muita fricção. Então você pode ter uma criança que sem querer clica e compra o produto. E aí depois o pai tem que ficar devolvendo, pedindo reembolso, né? É o caso do One Click Buy ali, né? Então você tem sempre que pensar nesses cenários, uma forma de você desfazer o que foi feito, dado um cenário que você vai ter uma anti-persona ali atuando em cima do que você está criando. Nesse contexto ainda, é muito legal trabalhar nas personas a questão da inclusão. Então é sempre legal ter uma persona, pelo menos uma persona ou duas, enfim, que representem aí alguma pessoa com necessidade especial, né? Dependendo daquela necessidade que fizer sentido para o seu produto, e para você não esquecer nunca, enquanto você estiver construindo os produtos, de olhar para a acessibilidade, de saber lembrar que tem pessoas que têm necessidades especiais e precisam... Eu tô falando necessidades especiais, mas mudou o nome, né? Agora é pessoa com deficiência. É PCD, pessoa com deficiência. Não se fala mais necessidades especiais. Foi mal, gente. Muitos anos aí. Boa. Outra coisa que eu lembrei aqui agora é a questão também que é interessante, porque eu falei do Norman Nielsen Group. E tem uns vídeos interessantes sobre persona. Lá tem vídeos interessantes sobre tudo, né, da área de design. Mas uma das coisas que eles fazem também é uma comparação ali de Job to be done versus persona e persona versus Job to be done. Uma coisa não invalida ou não inviabiliza a outra, tá? O que a gente tem que focar é que uma coisa é o trabalho que a persona vai realizar e que você consegue olhar aquilo muito dentro dos objetivos dessa persona, tá? E outra coisa é a criação da persona para gerar empatia. Por exemplo, num trabalho que eu estou realizando agora, eu criei algumas personas com um usuário que era um usuário freemium, que era um usuário que precisava acessar a plataforma, é um software as a service, então para esse usuário freemium a gente criou personas, mas ao mesmo tempo eu resolvi mapear os jobs de usuários que eu já tinha no sistema, que já estavam cadastrados com um outro perfil diferente, porque eu estou fazendo uma dinâmica de precificação diferente, então eu vou usar jobs to be done ali, certo? Então, assim, uma coisa não inviabiliza a outra. A gente bota o link do vídeo também, se vocês quiserem, para acessar o Norman Nielsen Group. Vocês vejam isso no detalhe, porque é bem legal, bem bacana. Vamos botar sim. E reforçando, foi o que eu falei, fiz isso na Vetex. A gente entendeu, é porque o objetivo do Job to be done é diferente do objetivo da persona, né? É exatamente o que você falou. A persona é para gerar empatia. E aí você consegue linkar depois uma coisa a outra. O Job to be done incrementa a persona e vice-versa, né? Chegam em resultados semelhantes ali, mas um gera muito mais empatia, traz mais empatia, e o outro foca mais no trabalho, na dinâmica dos trabalhos, né? Exatamente. E aí, para fechar, cara, não deixe de usar as personas de maneira criativa, tanto para disseminar a cultura da persona, como a gente falou, mas também para engajar o próprio time. Então, vou dar um exemplo legal aqui também, que eu fiz na ingresso.com com o time.
a gente, ainda no escritório, né, na época, a gente colocou as fotinhas, né, o nomezinho de cada persona no nosso quadro branco lá, do lado da mesinha ali onde a gente sentava. E aí, uma vez por mês, a gente olhava o que tinha subido, né, de feature nova, o que a gente tinha feito de entrega naquele mês, e a gente dava uma pontuação, a gente fez um termômetro de felicidade, um felizômetro, que a gente chamava, ali feito na caneta mesmo, mas hoje em dia tem, né, como fazer de forma remota em ferramentas, né, para ficar até bem mais legal. Só que a gente sempre calculava, tipo, sei lá, de 0 a 3, sendo 0, aquilo não ajuda em nada essa persona, ou ela detestou aquilo, a 3, que ela ficou maravilhada a ponto de compartilhar aquela novidade. E aí a gente dava nota para cada persona, o que aquela persona tinha achado daquela subida. E quando a nota ficava baixa, a gente se perguntava, né, o que a gente pode fazer então para ajudar essa persona nesse quesito. Ou então não faz sentido mesmo, essa persona ela não vai usar isso e tudo bem. Mas é uma dinâmica bem legal e faz a gente estar, mais uma vez, o tempo todo lembrando dos usuários. Boa, isso pegou uma tangente num negócio que eu tô fazendo agora chamado Matriz Cano, que pode ser tema também para um episódio, é bem interessante. Boa. Mas pegou ali na tangente, pegou no... Mas boa, interessante. Mas é isso, gente. Não deixe de comentar. Se você tiver mais dúvidas específicas sobre personas, sobre outras coisas, mande pra gente. Boa. Mentorias também na DPList. Mentorias estão bombando, então aproveitem. E... É isso. É isso? É isso. É isso. Eu ia falar outra coisa, mas esqueci. Então tá bom. Próximo episódio você fala. Valeu, gente. Até a próxima. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar pra gente. Você também pode nos seguir no Instagram, @broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente 1 hora quinzenalmente. Até o próximo!